Muito bem, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que estão conosco aqui na página Estação da Luz, nossos agradecimentos pela sua companhia. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo, como você já sabe, é a divulgação da doutrina espírita. Convidamos você para mais esse programa especial. Programa Estudando a Qualificação Espírita, Separação da Alma e do Corpo, do livro Dois Espíritos, perguntas 154 a 157. Apresentação de Silva Almeida e Elisete Dias na Web Rádio Cristo Consolador. Programa especialíssimo. Nós convidamos você para nos acompanhar aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, queridas amigas, ouvintes, internautas. Estamos começando agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro Dois Espíritos. Hoje nós não queremos contar a presença da nossa querida Elisete Dias, porque Elisete Dias está muito resfriada e não está podendo falar, né? Então, nós hoje iremos ficar aqui só nós, né? E mandando as nossas melhores vibrações para a nossa querida Elisete. Bom, agora, antes de nós prosseguirmos com o nosso trabalho de hoje, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui, né? Nossa querida Vera Parente. Oi, Vera, tudo bom, querida? Boa tarde, como é que você vai? Minha querida amiga Fátima Enes. Oi, Fátima, como é que vai, querida? Tudo bom? Vamos, com certeza, se Deus quiser, estudar bastante hoje. Bom, mas como vocês sabem, a nossa web rádio é uma web rádio espírita e a gente tem como hábito iniciar todas as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores do nosso trabalho, não é? Que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão aqui, os que irão se juntar a nós mais tarde, né? Irão assistir o nosso programa pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube, que elevem seu pensamento a Deus e junto conosco e façam esta pequenina prece de abertura. Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos auferir o melhor de tudo que será dito, estudado e comentado aqui na tarde de hoje. E assim, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita, está no ar pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro Dois Espíritos, né? Bom, vamos agora ler um pequenino trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos qual o trecho que vai cair para nós hoje, né? Então, vamos ver aqui. Do capítulo 27, Pedi e obtereis. E aqui nós temos: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria?
100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras pessoas, né? Graças a Deus, com certeza, né? O importante é que nós estejamos com os pensamentos unidos no mesmo ideal, né? Muito bem, pessoal. Nós vamos, então, pegar o nosso livrinho dos Espíritos. Opa! Oi, Miriam. Miriam acabou de chegar, né? Miriam sempre com o seu disfarce, né? A Miriam aqui com o seu pseudônimo de Rafael Candiano, mas sabemos que a nossa querida Miriam Becker está aqui. Oi, Miriam, querida. Como é que você vai? Tudo bem? A nossa querida Edinete também está aqui conosco. Olá, amiga, boa tarde. Que a paz seja com todos nós. Uma tarde maravilhosa de aprendizagem. Obrigada. Com certeza, querida, para todas nós, né? Vamos todas estudar, né? Estudar juntas. Bom, eu estou assim com o meu abajur, né? Que melhora um pouco mais a luminosidade aqui da minha tela. Ontem fez o favor de pifar. Então, eu estou usando aqui uma luminária que eu não sei por quanto tempo ela irá funcionar, mas espero que a gente não fique muito no escuro, né? Que a imagem não fique muito ruim aqui. Mas vamos ver que a gente consegue, né? Vamos lá. Bom, gente, nós estamos, vejamos aqui, na nossa segunda parte, não é? A gente está na segunda parte, no capítulo 3, que fala da volta do espírito extinta a vida corpórea à vida espiritual. Essa segunda parte do Livro dos Espíritos que se dedica, né? Ou melhor, que deu origem ao Livro dos Médiuns. Nós já vimos a primeira parte, já estudamos a primeira parte, né? Que essa primeira parte do Livro dos Espíritos deu origem à Gênese, e estamos agora estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a parte que deu origem ao Livro dos Médiuns. E nós estamos no capítulo 3, da volta do espírito extinta a vida corpórea, a vida espiritual. E vamos hoje começar a tratar da temática da separação da alma e do corpo, ok? Separação da alma e do corpo. E aí, na pergunta 154, Kardec fala o seguinte: é dolorosa, ele pergunta aos amigos espirituais, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Interessante essa pergunta, né? Se dói. Dói separar a alma do corpo? E aí os espíritos dizem que não dói, né? O corpo, quase sempre, sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo, né? Ou, digamos assim, uma vela que se apaga, né? Que se extingue, vai queimando até acabar. É muito interessante e poética, né? Essa visão. Ele fala que lâmpada, mas naturalmente uma lâmpada de óleo, né? Que é antigamente, na época dessa obra. Então, é muito interessante, né? Quando ele diz que a separação da alma do corpo não é dolorosa, não dói, né? E ele diz que o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que exatamente no momento da dita morte, né? Do desligamento. E ele diz também que a alma, efetivamente, não toma parte, né? Não toma parte neste processo, vamos dizer assim, né? E aí ele vai nos falando, dizendo o seguinte, que quando o espírito, né, passa, às vezes, por uma doença prolongada, alguma coisa assim,
os sofrimentos, né, que ele experimenta no instante da morte são, na verdade, são um prazer, né, um gozo para o espírito que está vendo que está chegando a hora da sua liberdade, né, da sua liberdade. Isso quando o espírito fica mais assim, a pessoa passa um período doente e depois pode ser que tenha alguma piora e de repente percebe, o espírito em si percebe que vai se livrar, né, daquele tormento. E quando ele fala de morte natural, né, ele diz que a morte natural ela ocorre, né, pelo esgotamento dos órgãos. E ele dá o exemplo de como você tivesse uma lamparina, né, que está lá com querosene ou com o que for, né, o combustível que for, e ela está queimando enquanto existe combustível. No momento que deixar de existir o combustível, e a gente pode aí associar combustível a fluido vital, né, apaga-se. Né? Uma vez eu ouvi de um geriatra ele falando o seguinte, que a pessoa idosa, né, ela está tudo bem com ela, não tem nada, está vivendo normalmente, de repente, puf, apaga como uma vela. Né? É como se o fluido vital que aquele corpo, né, tivesse para viver aquele determinado número de anos se extinguisse. Então, a pessoa simplesmente puf, apaga. Né? E aí é feito o desligamento, né? O desligamento do corpo físico do seu corpo semimaterial, que é o perispírito que envolve o espírito. Né? Vamos ver agora o que nos dizem aqui os nossos amigos nesse livrinho aqui, que é o Estudando o Livro dos Espíritos, o que eles têm a nos comentar sobre essa pergunta 154. E eles dizem o seguinte, né? O Djalma Santos e a Ana Maria Spranger. A morte, de um modo geral, não impõe nenhum tipo de sofrimento à pessoa que morre, a não ser em pessoas com comprometimentos sérios no campo da vida, que, ao se aproximar a hora fatal, se desesperam por ter que enfrentar o desconhecido. Surgindo, então, o arrependimento tardio, que com certeza causa dor e sofrimento. Aqui, naturalmente, ele está se referindo, de repente, a pessoas, né, que sabem que, ao longo da sua existência, cometeram muitos enganos, né? Fizeram muitas coisas, tiveram muitas atitudes menos felizes, né? E agora, na hora que vem se aproximar o momento do desenlace, começam a pensar, né? Naturalmente questionando, nossa, será que existe mesmo inferno? Será que eu vou parar no inferno? Aquelas coisas assim, né? E aí começa naturalmente a temer, né? Eu lembro do caso de uma amiga que o pai, né, que não foi lá uma pessoa assim muito bondosa, digamos assim, que já com uma certa idade avançada, no momento em que sentiu que estava chegando, né, mandou chamar o padre ou os filhos, eu não me lembro bem, e destinou uma grande quantidade de dinheiro para que fosse dada à igreja, para que fossem rezadas missas por ele, né? Naturalmente, ele tinha receio, né, do que ia acontecer depois do que ele tivesse, quando ele tivesse que acertar as suas contas. E achou que comprando essas missas ele iria ficar bem, né? Então, mandou chamar e tal, e destinou aquela quantia para que fossem rezadas as missas. Naturalmente, é o que ele fala aqui, né? A morte, de um modo geral, não impõe nenhum tipo de sofrimento à pessoa que morre, a não ser em pessoas com comprometimentos sérios no campo da vida, que, ao se aproximar a hora fatal, se desesperam por ter que enfrentar o desconhecido, surgindo, então, o arrependimento tardio, que, com certeza, causa dor e sofrimento. Eu diria que não é nem arrependimento, mas eu acho que é o medo. Né? É o medo do que elas terão que enfrentar. Porque quando a pessoa tem uma visão, assim, digamos, um pouco materialista, né, que ela acha que morreu e virou pó e tudo mais,
ela não se preocupa muito em ter uma vida, digamos assim, mais correta, né? Porque ela acha que não vai ter que prestar contas a ninguém daquele comportamento. Mas, às vezes, quando vai se aproximando o horário da morte, ela fica na dúvida, né? Será que é isso mesmo? Será que é assim que vai ser mesmo? Será que eu vou virar pó? Será que eu vou para o inferno, né? Considerando que pode ser, para quem não tem uma fé firme, uma coisa ou outra na cabeça dela pode ser verdade, né? Então, as pessoas de bem nada sofrem. E a morte se assemelha a um sono profundo para acordar no mundo espiritual, amparadas pelos seus entes queridos que já estavam aguardando-as. Exatamente, se você é uma pessoa, né, voltada para o bem, voltada para fazer, digamos assim, para se relacionar bem, para fazer todo o bem possível às pessoas, você não tem, né, efetivamente, do que recear o momento da morte. E nós, espíritas, então, que sabemos exatamente o que somos, né? Somos espíritos, de onde viemos do plano espiritual, para onde vamos voltar para o plano espiritual, e sabemos que, conforme Jesus disse, a cada um será dado segundo suas obras, se vivermos, não é? De uma forma de acordo com os ensinamentos divinos, de acordo com a lei divina, não temos o que temer, né? Não temos o que temer, será apenas um retorno para casa. Então, efetivamente, né, a forma como nós vamos encarar o momento do desenlace tem muito a ver com o que nós esperamos encontrar do outro lado da vida, sobretudo com o que nós fizemos durante a nossa existência carnal, né? Com certeza. Bom, agora a pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Como é feita essa separação da alma do corpo? Já vimos que não dói, né? Assim, do ponto de vista físico, não dói. Uma dor física, efetivamente, não existe. Pode existir o receio, a dor moral, né? Mas como é que ocorre essa separação? E aí os espíritos dizem, rotos os laços que a retinham, ela se desprende, né? Nós vemos na literatura espírita que muitas vezes existe uma equipe, né, responsável por, digamos assim, cortar esses laços que prendem o corpo ao espírito, né? É chamada equipe de desligamento. Nem todas as pessoas, de repente, recebem o benefício de ter uma equipe de desligamento responsável, né, pelo seu desligamento. A maioria, em geral, esse desligamento é feito de forma quase que automática. Mas alguns espíritos, por merecimento, né, eles têm uma equipe de desligamento que vai acompanhá-los, né, nesse processo de desligar, né, o corpo físico do espírito. Né? Então, já vai aquele grupo de espíritos especializados, né? Nós já lemos que esse desligamento começa desatando os nós, vamos dizer assim, né? Começa de baixo para cima, dos pés, e vai subindo pelas diversas partes do corpo, né? E aí, Kardec pergunta, né, como se opera a separação da alma e do corpo, e os espíritos dizem que rotos os laços que a retinham, ela se desprende, né? Aqui eu vejo mais como uma situação em que o desprendimento é automático. Né? Então, os laços estão rotos, automaticamente a alma se desprende. E aí tem a pergunta 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição, ou seja, morreu, né? Tum, imediatamente essa separação ocorre, né? A separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos em que não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo
a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Exatamente, os laços se desatam. Então, nós já vimos aqui que essa separação não é uma separação brusca, né? Que ela vai se dando aos pouquinhos. E ele falou uma coisa muito interessante, que os laços que ligam o corpo físico ao espírito, né? Eles são, digamos assim, desatados, né? Eles são desatados, não são quebrados. E, efetivamente, quando você desata, a coisa é feita de forma suave. O que ocorre, né? O que ocorre normalmente com a questão do suicídio, que é uma violência, né? Uma violência. Nós temos o cordão fluídico, né? Que liga o corpo físico ao espírito, né? Ao perispírito. E na literatura nós já lemos que, eventualmente, observamos em espíritos, né? Espíritos que desencarnaram pela porta do suicídio, que esse cordão prateado, ele fica como que soltando chispas, né? Semelhante a um fio elétrico quando ele é cortado bruscamente, partido bruscamente, e ali ainda tem alguma carga, né? Que a gente vê que às vezes ele fica se mexendo e soltando mais fagulhas, né? Então, acreditamos que seja dessa forma, né? Semelhante a isso, quando a vida, né, é violentamente ceifada pelo ato do suicídio, né? Esse tipo de coisa acontece. Então, não é uma coisa natural, esperada e tudo mais. Acredito que, de uma certa forma, também ocorra, em alguns casos, de morte violenta, né? De morte violenta e inesperada, de repente, sobretudo quando o espírito, né, não está muito, digamos assim, preparado, não tem muito conhecimento sobre a vida espiritual, né? Acreditamos que existe assim, quase que um rompimento brusco, né, desses laços, né, como se eles fossem efetivamente arrebentados. Mas numa morte natural, né, resultante de velhice, resultante de uma enfermidade prolongada, alguma coisa assim, esses laços vão sendo aos poucos desatados e algumas vezes até, né, em caso de enfermidade longa, a equipe, né, equipes de desligamento comparecem, vão até o hospital, a gente já viu isso muito na literatura espírita, vão até o hospital para proceder ao desligamento desses laços, né? E aí é aquilo que a gente ouve muitas vezes falar, que o paciente, né, ele teve uma melhora muito grande, súbita, e essa, o pessoal até chama de melhora da morte, é porque a equipe de desligamento está tendo dificuldades, né? Dificuldades para proceder ao desligamento do corpo daquele espírito, porque os familiares, né, com as suas orações, com as suas irradiações e tudo mais, estão prendendo aquele espírito em um corpo que não tem mais condições de abrigá-lo. Então, o espírito já deveria, digamos assim, estar liberto, mas os familiares, né, naquela angústia de não quererem se separar do seu ente querido, com as preces e tudo mais, eles retêm o espírito e dificultam o trabalho das equipes de desligamento. Então, o que a equipe de desligamento faz? Elas dão ao espírito, né, aquele encarnado que está prestes a se desligar, uma carga energética, digamos assim, suplementar, adicional, e o corpo, o paciente, parece melhorar, ter uma melhora súbita. No momento em que essa melhora se verifica, os familiares ficam assim mais aliviados, né? Mais aliviados de ver que seu ente querido teve aquela melhora, e nesse momento eles, digamos assim, relaxam um pouco na tensão e naquela vigília, né, vigília intensa de
que fica prendendo o espírito. No momento que eles relaxam, é o momento que a equipe de desligamento consegue atuar e realmente desatar esses laços, né? E aí, normalmente, as pessoas falam, né? Foi a melhora da morte, porque melhorou para depois, então, se desligar definitivamente. Bom, Kardec faz aqui um longo comentário sobre essa pergunta 155, né? Como se opera a separação da alma e do corpo. E ele diz: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo, somente do corpo material, do corpo de carne. Não a destruição desse outro invólucro, né? Que do corpo não a desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Isso aqui nós já tínhamos visto, né? Que o desprendimento não é súbito e que o tempo de efetivo desligamento do corpo físico do corpo espiritual vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Aquelas pessoas que são muito apegadas à matéria, que são muito apegadas à vida material, vão ter uma maior dificuldade de se desligar do seu corpo carnal. Aquelas pessoas que são mais desmaterializadas, que são mais voltadas para o seu lado espiritual, o momento do desligamento é muito mais sutil, né? É muito mais sutil. Às vezes, essa pessoa vive muito mais no plano espiritual do que no plano material. Ou seja, toda noite, de repente, já vai para o plano espiritual e assiste palestras, estuda e trabalha e tudo mais. Então, está muito já ambientada, né, pelas diversas experiências toda noite com esse desligamento, né? Eu costumo dizer que o nosso sonho, né, o nosso sono, aliás, quando a gente dorme toda noite, a gente meio que ensaia a desencarnação, né? E eu falo assim, é como se você à noite morreu, de manhã nasceu, né? E cada dia seria uma micro-encarnação, né? É basicamente isso, ou seja, toda noite a gente ensaia um pouquinho, né? De como vai ser, né? A morte, vamos dizer assim, né? Então, a observação demonstra que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, né, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naquele, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de voltar à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Exatamente aquilo que eu falei, né? Quanto mais apegado à matéria, maior vai ser a sua dificuldade de se desligar, né? Qualquer coisa ao qual você esteja muito apegado, é difícil você se desligar, né? Vamos dizer que você tenha, sei lá, um casaco que você gosta muito, é muito apegado a ele. Ele já está velhinho, mas você não quer se desfazer dele, né? Então, é a mesma coisa. Você está muito apegado à vida material, naturalmente, o espírito que tem essa mentalidade de apego exagerado ao corpo físico, tem um apego exagerado à vida material, vai ter uma maior dificuldade de abandonar ali aquela carcaça velha
que já não serve mais, e seguir a sua vida no plano espiritual. Vai depender naturalmente de cada um, né? Nos dizendo aqui, vejamos, é muito comum os videntes verem os espíritos muito terra a terra nos cemitérios, presos ainda ao corpo. Exatamente. É muito comum isso acontecer, muito comum, né? Eu recordo uma ocasião em que foi pedida uma prece para uma pessoa, e aquela pessoa a quem estava sendo pedida a prece, aquela pessoa foi vista no cemitério, junto ao seu túmulo, né? Meio que se esforçando para fazer o corpo, o espírito estava do lado de fora, meio que se esforçando para fazer o corpo sair de dentro da tumba, né? E aí os familiares relataram que era uma pessoa que tinha um apego muito grande pelo corpo, né? Cuidava muito do corpo, era muito ligado nessa parte, digamos assim, da beleza física, estética, né? Tinha uma valorização muito grande, né? Com relação ao seu corpo físico. Imagino, né, que efetivamente essas pessoas que veem toda aquela questão do corpo físico, né, aquele cuidado, a vaidade toda, eu acho que terão uma certa dificuldade, é possível, na hora do desligamento. Apego, né? Tem apego à matéria. E aí o espírito que tem aquele apego enorme à matéria terá, muito provavelmente, dificuldade em se desligar dela, né? Então, é assim que a gente tem que ver. Então, ele diz o seguinte: com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso e seja separar-se dela, claro. Né? Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo, tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Aí que é complicado, né, gente? O apego é tão intenso, né? O apego é tão intenso que... Desculpe, gente. O celular sempre toca, às vezes, no horário em comum, né? O apego é tão intenso ao corpo, né? É tão intenso ao corpo que a pessoa não se desprende. E é capaz, às vezes, até mesmo de sentir, né, o processo de decomposição, o que é extremamente doloroso e eu acho que traumático, né? Extremamente doloroso e traumático. Esse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas, né? Então, é o que a gente sabe, né? Que no caso do suicida, que é uma pessoa que tem uma visão extremamente materialista da vida, né? Que acredita que a destruição do corpo físico irá livrá-la de todo e qualquer tormento, de livrá-la, sobretudo, da consciência de si mesma, né? Que fique ainda muito apegada à matéria, né? Muito apegada à matéria, nessas situações e que possa efetivamente, não é, presenciar todo o processo de decomposição do corpo físico. Então, o que ele diz, né? O resultado, né, quando ele diz, quando você tem esse apego, é mais complicado. Mas quando você estuda, quando você entende que é um espírito, que está ali usando aquele corpo temporariamente, que quando chegar a hora que aquele corpo não serve mais, você vai se desligar, vai seguir o plano espiritual, onde você vai aguardar uma outra oportunidade, receber um novo corpo para continuar a sua evolução, é mais fácil que você se desprenda naturalmente, né? Você entende, essa roupa está velha, né? Vou buscar uma roupa nova, vou aguardar a oportunidade de ter uma roupa nova.
Então, o que ele fala aqui, né? Está o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se têm podido observar por ocasião da morte, né? Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Ok? Bom, vejamos, então, o que nos diz aqui o Djalma e a Ana Maria, no nosso livro Estudando o Livro dos Espíritos, né? Qual o comentário dos nossos amigos a respeito desse questionamento. Extinto, né? Extinto o princípio vital, né? Lembrando a pergunta, como se opera a separação da alma e do corpo, né? Lembrando a pergunta. Então, o comentário deles é o seguinte: extinto o princípio vital que animava o corpo físico, o espírito retira gradativamente o seu perispírito, que fazia a intermediação com o corpo, rompendo assim os laços que faziam a união do espírito, perispírito e corpo físico. A separação sempre é mais demorada e dolorosa nos seguintes casos: suicidas, sensuais, avarentos, criminosos de toda espécie, egoístas e orgulhosos, maledicentes, traidores e também todos aqueles que se apegam demasiadamente aos bens terrenos. Vocês viram aqui, né, que além dos suicidas, todas aquelas pessoas que de alguma forma cultivam maus sentimentos, maus hábitos, né? Ele fala em avarentos, sensuais, criminosos de toda espécie, egoístas, orgulhosos, maledicentes, traidores, né? Então, estes espíritos têm maior dificuldade de se desprender, né? E ele diz, e também todos aqueles que se apegam demasiadamente aos bens terrenos, né? É comum observarmos, né, às vezes, espíritos de avarentos que começam a ter visões, né, às vezes, não é obviamente que não é dinheiro, não são os tesouros, não são nada, mas eles veem algumas coisas, essas imagens, e ficam querendo pegar. Eu lembro de um caso que uma vez, né, um amigo vinha caminhando, esse meu amigo trabalha com pessoas em situação de rua, né? E ele vinha caminhando, e acho que chovia, alguma coisa assim, e ele viu que um morador de rua estava assim na sarjeta, e ele tentava recolher aquela água, né, e colocava dentro assim do bolso, né, da roupa, da calça, né, dentro do bolso da blusa, como se aquilo fosse alguma coisa de valor. Ele estava nitidamente tendo ali algum tipo de alucinação, né? Talvez fosse um espírito que tivesse numa outra existência, tido muitas posses, e estava ali aquela perturbação, talvez num processo obsessivo, em que ele mesmo encarnado estava tentando pegar ali na sarjeta, naquela lama e tudo mais do dia de chuva, colocar aquelas coisas dentro do bolso da roupa, como se fossem bens materiais, né? E a gente vê isso também. Às vezes nós vemos, né, em preces, nós vemos o espírito extremamente apegado, não é, a bens materiais e se envolvendo, né, totalmente mergulhado em moedas, em notas e tudo mais, como se aquilo, totalmente apegado, como se aquilo ainda fosse dele, né? Como se fosse dele. E eu imagino esses espíritos que são muito apegados à matéria, como eles devem sofrer ao verem, né, as suas posses materiais sendo
divididas e disputadas pelos parentes que permanecem encarnados. Né? Como aquilo deve ser perturbador para esses espíritos que são assim extremamente apegados na matéria. Né? E acredito também que eles até desenvolvam uma espécie de processo obsessivo para com aqueles que, de uma certa maneira, vão herdar os seus bens. Né? Porque se está muito apegado, imagina, né? Ver pessoas usando suas coisas, né? Suas propriedades, dispondo de suas propriedades, para esses espíritos que são apegados demais à matéria, deve ser muito complicado. Né? E com grande chance, né, de se tornarem obsessores dos encarnados que herdam esses bens. Né? Bom, então vamos lá. Na pergunta 156, temos o seguinte: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Olha que pergunta interessante. A separação é a pergunta 156. Vamos continuar com essa pergunta e com a resposta que os espíritos irão nos dar. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Interessante, né? Porque a separação ocorre quando deixa de existir vida. O espírito não fica ligado, né, a um corpo que já não tem mais vida. Né? Então, Kardec está perguntando, pode acontecer de ainda estar vivo, né, e a separação ocorrer? E aí os espíritos dizem, na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Veja a situação, né? O espírito, né? A alma se separa definitivamente de um corpo, né, que ainda não cessou de ter vida orgânica. E ele faz uma comparação. Né? Vamos dizer, às vezes a gente tem aquela situação de, acho que pode ser caso de morte cerebral, não é? Acho que é isso, que a pessoa, né, provavelmente em caso de morte cerebral e coma irreversível, né, como as pessoas dizem. Então, o que acontece? A pessoa teve aquela morte cerebral, mas o coração está batendo. O coração ainda bate. Né? Por quê? Porque é como se fosse uma máquina. Né? Como se fosse uma máquina. Então, como ele diz aqui, né? O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. O coração é como aquele dínamo que vai bombear o sangue pelo corpo todo. Né? O coração, ele é, digamos assim, movimentos automáticos e mecânicos. Né? Então, ele vai bombeando o sangue circula pelo corpo e a matéria orgânica está viva. Porém, a parte cerebral, que tem toda a consciência do espírito, essa já morreu, já está, já não tem mais, né? Já não tem mais retorno, já não tem mais consciência de si mesmo. Então, existe o desligamento, o afastamento daquele espírito, daquele corpo que tem apenas, digamos assim, uma vida vegetal, né? Sem que tenha cessado totalmente a vida orgânica. Interessante isso, né? Então, olha só, a pergunta de Kardec, vamos repetir para que nós tenhamos isso bem guardado.
A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Aí é aquela situação que a gente vai ver, né? Casos de morte cerebral e aquele tipo de coma irreversível, né? A pessoa não vai acordar mais, a pessoa não vai voltar mais a ter uma vida normal de relação. Existe ali um corpo sendo mantido vivo por uma máquina que é o coração, uma bomba, né? E aí a parte orgânica está viva, mas aquele corpo orgânico que ainda está vivo, mas está numa condição que não terá mais meios de, digamos assim, de sustentar um espírito ali, né? O espírito vai se afastar. É o que dizem os espíritos, né? Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há ali do que vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Né? Não necessita da alma. Então, é justamente essa a ideia. Né? Muitas vezes a gente se questiona, né? Uma pessoa que está em coma há muitos anos, alguma coisa assim, né? Será que o espírito fica ali preso? Às vezes ele já se desligou. Né? E a pessoa passa algum tempo ali, às vezes até mantendo aquela vida artificial por aparelhos, né? Respirando através de aparelhos, e às vezes o coração também sendo estimulado por aparelhos, eu não sei, essas coisas de medicina assim, né? Mas existem possibilidades. Nós não podemos considerar que todos os casos são assim, porque existem casos também em que a pessoa passa muitos anos em coma e depois volta. Isso só quem pode dizer é Deus, né? É por isso que os cientistas hoje, os médicos hoje, eles consideram que a morte ocorre, né, quando há a morte do cérebro. Né? A morte do cérebro. Porque o coração pode, às vezes, continuar batendo, né, mas por algum estímulo externo, e o cérebro já morreu, não tem mais como voltar à vida aquele corpo. E aí, de repente, o coração ainda está batendo e o espírito já se desligou, porque o cérebro, que é realmente a fonte de toda a vida, né, digamos assim, ele morreu. E aí o espírito pode se desligar, mas o coração ainda está batendo. E aí a gente não sabe quanto tempo mais aquilo vai continuar acontecendo, até que normalmente, né, o coração deixará de bater. Né? Ou as máquinas, de repente, serão desligadas e aí, efetivamente, o coração, né, parará de bater. Mas é muito interessante essa colocação aqui. Né? Essa colocação aqui. Mesmo no questão do coma, né, se o cérebro ainda está vivo, a pessoa pode voltar. Né? Não cabe a ninguém, efetivamente, né, apressar o desenlace da pessoa. É uma situação muito complexa. Né? Muito complexa. Mas, segundo os espíritos estão nos dizendo aqui, possivelmente, né, quando ocorre a morte cerebral, que é o que se considera a verdadeira morte do corpo físico, né, o espírito já se afastaria daquele corpo, mesmo que o coração continuasse batendo. Né? Bom, vejamos o que nos dizem aqui os nossos amigos sobre essa pergunta 156. Qual o comentário, né? O espírito pode se ausentar temporariamente antes de ocorrer a morte definitiva,
mas volta sempre ao corpo e só se desliga em definitivo quando são rompidos os últimos laços de atração entre corpo físico e espírito. Mesmo em casos de coma profundo, que às vezes duram dias, semanas, meses e até anos, o espírito está sempre presente, na maioria das vezes, consciente da sua situação, mesmo que não possa exprimir, através do veículo físico, suas preocupações. Então, o que acontece aqui? Né? Ele está dizendo, a pergunta de Kardec foi, né? A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer, definitiva, Kardec colocou, pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. E eles dizem que na agonia a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. Então, pode acontecer sim, segundo a resposta dos espíritos. Eles estão aqui fazendo um comentário sobre a questão de coma profundo, que o espírito não necessariamente ele vai ficar ali ao lado daquele espírito, da mesma forma que durante o sono. Né? Durante o sono, o espírito muito provavelmente, né, não fica ali deitado, dormindo também. É o momento da libertação. Então, se você está em coma profundo há muito tempo, o espírito também pode se ausentar. Né? Pode se ausentar durante o tempo do coma. Voltar eventualmente ao corpo. Né? Isso a gente não sabe, vai depender efetivamente do que está reservado no planejamento reencarnatório daquele espírito. E da família também, né? Porque ter um ente querido nesse estado é muito doloroso. É muito doloroso. Então, o espírito também vai ficar, às vezes ele pode ficar preso àquela matéria, né? Que não pode se expressar por um tempo, né? E voltar ou não voltar. E esse período para a família realmente vai ser muito, muito complexo. Né? E acredito que para o espírito, que também tem consciência de si mesmo, também muito complexo. Né? E eles estão dizendo, o espírito pode se ausentar temporariamente antes de ocorrer a morte definitiva, mas ele volta sempre ao corpo e só se desliga em definitivo quando são rompidos os últimos laços de atração entre corpo físico e espírito. Mesmo em casos de coma profundo, que às vezes duram dias, semanas, meses e até anos, o espírito está sempre presente e, na maioria das vezes, consciente da sua situação, mesmo que não possa exprimir através do veículo físico suas preocupações. Sempre presente, vírgula, né, gente? Ele está ligado, porém, ele não está efetivamente, digamos assim, o tempo todo ali. Né? Ele pode se ausentar e voltar, se ausentar e voltar. Às vezes, algumas pessoas relatam, né, que durante o seu período de coma, elas puderam observar, né, o seu corpo desprendido, algumas vezes, observar o que se passava no ambiente do hospital. Né? Existe uma história que relata que o Ayrton Senna, né, o campeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, tinha um fã, não me lembro se na Itália, onde era muito grande, né? E que esse rapaz sofreu um acidente e ficou em coma. E aí a família comentou isso com Ayrton Senna, e Ayrton Senna gravou, né, uma fita onde ele conversava com essa pessoa que estava em coma e dizia, olá, fulano, aqui é o Ayrton Senna, tipo assim, estou aqui torcendo por você, desejo que você volte, não sei o que lá. E gravou essa fita e a família deixava tocando ali ao lado dele o tempo todo. Né? Não me recordo se ele realmente acordou do coma ou não, mas eu lembro que isso foi comentado, né? Na época da desencarnação do Ayrton Senna, que ele havia feito isso, né, para essa pessoa. E pode ser, né, que como estímulo semelhante a esse, a pessoa até retorne. Né? A gente nunca sabe efetivamente. Eu não encontrei ainda nada na literatura espírita que explique o porquê de um espírito permanecer, às vezes, anos em estado de coma. Né? Eu só entendo como sendo uma espécie de prova, né, de expiação muito grande para aquele espírito ficar preso a um corpo que ele absolutamente não
pode se manifestar, não é? Mas que não está livre, né? Como se estivesse na cadeia, eu imagino. Okay? Bom, agora a pergunta 157. No momento da morte, né? No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Ou seja, será que na hora, né, o espírito tem aquele lampejo assim, né? No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? E aí o espírito responde o seguinte: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. Eu acredito que é uma situação em que, de repente, a pessoa já tem um certo, né, já tem um certo conhecimento da vida espiritual, já está tranquila com relação ao seu desprendimento, né? Digamos assim, já fez o que deveria fazer aqui, já está pronto para o desligamento, e quando começa a sentir, né, que está ocorrendo esse desligamento, ele até, como ele diz aqui, emprega, então, todos os esforços para desfazer esses laços inteiramente, né? Já está em parte desprendido da matéria e vê antecipadamente, né, a satisfação, digamos assim, do estado de liberdade que o espírito vai alcançar, né? Porque nós sabemos que o espírito, de uma certa forma, quando ligado ao corpo físico, está preso, né? Tanto que é durante o desprendimento do sono que o espírito se sente liberto e vai onde deseja ir, né? Vejamos aqui o que nos dizem os nossos amigos com relação a esta pergunta 157, né? Qual o comentário que eles fazem a respeito dela? Vejamos aqui. Os espíritos enobrecidos podem antever as venturas que vão gozar, uma espécie de êxtase antecipado, que, em síntese, corresponde a um prêmio pela vida sadia, amorosa e fraterna que viveram, ao mesmo tempo que espíritos endurecidos também conseguem visualizar as dificuldades que terão ao entrar no mundo dos pensamentos, e isso os faz sofrer mesmo antes de ocorrer a morte. Nós também vemos isso na literatura espírita, né? Isso também é relatado na literatura espírita. Vamos ver um espírito, não é, que está, assim, nos seus últimos momentos no plano material. Mas foi uma pessoa muito boa, que praticou muita caridade, que foi muito amorosa, e tem muitos méritos, vamos dizer assim, né? Então, é possível que essa pessoa veja próximo a ela parentes desencarnados, entes queridos que desencarnaram antes dela, ali próximas, meio que a recepcioná-la na vida, para onde ela vai, na vida espiritual. Então, a pessoa já começa a perceber que chegou, né? Que está na hora de retornar. E aí vê esses entes queridos, essas pessoas, né, que partiram para o plano espiritual antes dela, e ela já vai sentindo aquele desprendimento, né, e já vai acontecendo aquilo de uma forma mais, digamos, mais suave e automática. Outros, nós vemos também pessoas, né, e vemos muito isso quando se trata do desprendimento, por exemplo, de senhores de escravos que foram cruéis com seus escravos, né, capatazes, pessoas que fizeram muito mal a outras, né, que nos momentos assim que antecedem o desprendimento, né, o desenlace, esses espíritos cobradores estão ali próximos, já falando, aguardando, né, o desprendimento para, em muitas situações,
aprisionarem aquele espírito e o levarem para regiões menos felizes, onde vão, muitas vezes, buscar se vingar dele. Né? A gente vê isso também. Então, é possível, sim, momentos antes do desenlace, que o espírito tanto anteveja coisas positivas que o esperam após a desencarnação, como coisas negativas que aguardam após o desenlace. Né? Vai depender naturalmente de como o espírito conduziu a sua vida quando encarnado. Né? Então, é aquilo que Jesus falou, né? E que nós não temos dúvida nenhuma, cada um será dado segundo suas obras. Né? Então, se nós queremos ter um desenlace mais tranquilo, menos tumultuado, menos difícil, nós busquemos viver, né, a cada dia mais desprendidos da matéria, sem tanto apego às coisas materiais, entendendo verdadeiramente que somos espíritos imortais, vivendo uma pequenina experiência na carne, não valorizando tanto a vida material em detrimento da vida espiritual. Porque um dia todos nós vamos voltar à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Não é? Então, que nós estejamos preparados para que esse desprendimento não seja tão demorado assim, nem seja, de alguma forma, torturante, né? Com medo de deixar a matéria. Né? Como eu falei, todos nós, diariamente, ensaiamos esse momento do desencarne, do desprendimento, quando dormimos. Né? É um ensaio, um preparo para o momento efetivo da desencarnação. Ok? Bom, meus amigos, era o que nós tínhamos para conversar hoje sobre essa temática de separação do corpo e da alma. Na próxima semana, nós vamos continuar estudando mais um pouquinho desse tema. Espero que vocês tenham apreciado, tenham gostado, não tenham ficado com nenhuma dúvida, né? E que nós estejamos juntos na próxima semana, né? A amiga aqui está me dizendo uma coisa. Isso aconteceu com minha mãe, que foi me descrevendo o desligamento dos laços que apreendiam a matéria. E todos os parentes que já estavam ali ao lado dela. Olha só que lindo, né? Olha só que lindo. Que tranquilidade que esse espírito deve ter enfrentado, né? Deve ter vivenciado no momento, né, do seu desligamento. Né? Vendo entes queridos ali a recepcioná-la, vendo a equipe de desligamento, que não é uma coisa comum de acontecer, né? Ali junto a ela, desatando os laços e tudo mais, e totalmente amparado. Né? Isso é uma coisa muito linda de acontecer, como eu falei, não é muito comum, né? Porque, em geral, todos os desligamentos ocorrem de uma forma meio que automática, né? Mas alguns espíritos têm essa felicidade, né? De receberem essa ajuda dos amigos espirituais e ainda verem, né, seus entes queridos que já partiram ali, os aguardando, né? Como se aquela pessoa que está chegando no aeroporto, né? Está chegando no aeroporto e que vê os parentes todos ali recepcionando, né? Deve ser mais ou menos assim, eu imagino. Bom, meus queridos, como eu falei, né? Espero que vocês tenham apreciado o nosso estudo de hoje. Na próxima semana nós iremos concluir essa temática de separação do corpo e da alma. Então, um bom final de semana para todos. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Tchau, gente. Tchau, tchau.